As Portas de Helena Blavatsky. O título de melhor ourives da Birmânia, recebido logo na juventude, propagou seu nome, inclusive aos países vizinhos. Munhá vivia envolto de fama e fortuna. Porém, um dia sua amada se apaixonou por outro rapaz e seu mundo desabou. Percebeu que o culto à beleza e à paixão traria somente sofrimento a ele e assim decidiu abandonar tudo. O talentoso homem deixou para trás sua vida de riquezas materiais para se dedicar às riquezas espirituais. Tornou-se monge e passou a valorizar coisas simples da vida. Suas tarefas diárias eram rezar, cultivar a horta e cuidar dos gatos do templo. Munhá não tinha mais dinheiro nem paixão. Em compensação, descobriu um grande amor por tudo que o rodeava, sequer em formiga pisava. O ex-ourive se sentia profundamente em paz e atribuía sua harmonia a uma das inúmeras deusas e deuses de sua religião. Ela se chamava Tsun Khyang Se. Os monges do templo descreviam-na como a deusa do manto de ouro e os olhos de safira. No entanto, Munhá não gostava de se lembrar de seu passado rodeado de ouro e pedras preciosas. Não pelos metais e minérios, mas pela ganância humana vinculada a eles. Preferia, portanto, comparar o manto da divindade aos campos de trigo e os olhos a 2 pedaços de céu. Quiçá Tsun Khyang Se tivesse mais gosto em ser comparada ao céu do que às safiras. Afinal, o céu é para todos, enquanto que as joias são apenas para poucos. E uma dessas poucas pessoas um dia adentrou na vida do monge. Era uma manhã fria, de nevoeiro espesso. Apenas os viajantes mais insistentes enfrentariam o caminho do templo. O sino da portaria tocou. Quem subiu a montanha com este tempo? Perguntaram-se. Os monges ficaram surpresos quando viram que se tratava de uma jovem rica de Sião, escoltada por uma dezena de guerreiros. Ela procurava por Munhá. Havia anos que o homem não se comunicava com uma mulher tão bela. Contudo, a agradável sensação se desfez rapidamente. Enquanto a moça tomava uma xícara de chá, o religioso a observou com atenção. Nenhuma beleza física, roupas caras ou joias eram capazes de enganar seus olhos treinados, que enxergavam a maldade de longe. O monge foi amável, perguntou como foi sua viagem, falou do tempo. Entretanto, a jovem arrogante não queria sua simpatia. Ela pediu que todos à sua volta se retirassem. Por fim, disse ao homem: "Quero que transforme 2 pedras de safira em um belo par de brincos." Munhá explicou que um religioso não se ocupava dessas atividades. A siamesa ignorou o argumento do monge, falava apenas em dinheiro. Há muitos profissionais talentosos na cidade, justificou-se de novo o ex-ourives. Nenhum joalheiro fofoqueiro pode saber da existência dessas pedras. Elas estão encantadas e eu as usarei no baile da corte para enfeitiçar um príncipe, revelou a ambiciosa siamesa. Indignado com o maquiavélico plano, o monge quis saber por que fora o escolhido para fazer os brincos. As pedras foram descobertas dentro de um pequeno baú, numa caverna sagrada. A sacerdotisa que as encantou me advertiu que elas somente poderiam ser tocadas por mãos puras e boas. E segundo meus informantes, não há ourives tão talentoso e com tantas virtudes quanto você. Senhorita, desfiz de todos os meus equipamentos há muitos anos. Trouxe instrumentos básicos para a lapidação das pedras e para a fundição do ouro do acabamento. Não temos ouro no templo. Também trouxe. Munhá tentou convencê-la dos malefícios da feitiçaria, porém o sermão não resultou. A jovem perversa ameaçou matá-lo, caso não concordasse em fazer os seus brincos. O monge comunicou serenamente que se o matasse, significaria que a sua hora teria chegado. Então ela foi mais longe, ameaçou queimar o templo. Aqui está, estarei de volta em 8 dias para que coloque os brincos em minhas orelhas, ordenou a moça, entregando um saquinho preto de seda. Em seguida, a siamesa e seus guerreiros deixaram o lugar. Munhá se retirou para meditar nas montanhas.
sem dizer uma palavra aos outros monges. Temia que o segredo fosse espalhado, comprometendo suas vidas. Acompanhado pelo seu fiel gato Sim, o monge caminhou durante horas. Às vezes ele parava, olhava para suas mãos e ficava pensando se elas seriam realmente capazes de lapidar as tais pedras enfeitiçadas. Aquelas mãos, tão acostumadas a plantar e alimentar, não queriam contribuir com a inescrupulosa moça. Entretanto, elas não tinham saída. Esculpiriam os brincos do mal para salvar seus companheiros e sua morada. Munhá se ajoelhou no topo da montanha para rezar, mas Sim não deixou. O gato se apoiou sobre o cinto do monge e lhe arrancou o saquinho de seda, deixando as duas pedras cair. Nunca havia azul tão profundo e belo. Realmente as safiras são tão perfeitas quanto os olhos da deusa, comentou o monge, acariciando as pedras. Feitiço nenhum pode ser mais poderoso do que a força da natureza. Essas pedras são filhas da terra, nascidas há bilhões de anos, desde a formação do planeta, quando a maldade ainda não existia. Miau! Concordou Sim. Munhá deu uma gostosa risada e se achou ingênuo por ter acreditado que pedras possam ser enfeitiçadas a ponto de um rapaz se apaixonar por uma moça. Aquela siamesa tola foi enganada pela sacerdotisa, que deve ter lhe cobrado uma fortuna pelas pedras. Mas isso não importa. Farei os brincos e ela que se entenda com seu príncipe, concluiu o monge, deitando-se ao lado do enorme gato branco. Com a alma lavada, sentindo-se que a paz voltava ao seu corpo, o monge adormeceu e logo se entregou às atividades oníricas. Sonhou que estava diante de uma porta fechada. O lugar era escuro e úmido. No entanto, ele não se intimidou. Abriu a porta, caminhou por um corredor estreito e alguns metros depois outra porta, que novamente foi aberta. Munhá seguiu abrindo as portas e quando passou pela 7ª, saiu ao pé de uma escadaria de mármore. O céu estava muito azul, sem nuvens, distante da montanha fria e nublada onde seu corpo repousava. Iniciou a subida. O monge estranhou o silêncio do lugar. Não se ouvia pássaros, vento, ruído algum, exceto ecos de gotas d'água caindo algures. A ausência de cor também era motivo de estranheza. Com exceção do céu azul, tudo era em mármore branco. No último degrau, os sons e as cores começaram a despertar, e Munhá pôde contemplar um cenário qual jamais vira em toda a sua vida. Entre 4 gigantes colunas de granito verde, havia uma enorme piscina rodeada de gatos coloridos. Eram felinos rosas, amarelos, cinzas, vermelhos, azuis, um arco-íris de gatos. Ao lado da piscina, uma senhora o acenou, chamando-o. Surpreso com o convite, o homem caminhou em sua direção, e quanto mais se aproximava, melhor seus ouvidos captavam suaves melodias em harpa. Sentada em torno de uma mesa redonda de granito, a mulher indicou que ele fizesse o mesmo. Estava à sua espera, Munhá, disse a senhora, acariciando um siamês de olhos lilazes deitado em seu colo. Isto é um sonho, não é? Não me lembro de ter tido um sonho tão lúcido, senhora... Pode me chamar de Madame Blavatsky. É do continente europeu. Sim, porém meu corpo físico está na Índia neste momento. Estamos próximos. Tão próximos que já conheço sua fama. Já fui um ourives conhecido, mas isso passou à história. Penso que não, pois há pouco decidiu lapidar as pedras. Como sabe? Meus mestres me mostraram. Do que precisa, senhora Blavatsky? Preciso da sua ajuda para curar uma garotinha doente. Como? Estamos dentro de um sonho, senhora. Madame Blavatsky explicou brevemente o significado místico das pedras preciosas e de suas cores. E ao término da aula, antes da última gema, levantou-se e olhou nos olhos de Munhá. O monge estremeceu-se. Nunca conhecera uma mulher com tanto poder nos olhos. Não é jovem, nem bonita, mas quem precisa de juventude e beleza com este olhar capaz de penetrar todas as almas do mundo, pensou o homem. Blavatsky interrompeu o silêncio.
e contou sobre a gema eleita como talismã dos místicos e religiosos em diferentes épocas e povos, a safira. Hindus, persas e gregos criaram suas lendas sobre ela. Embora as histórias fossem diferentes, todas concordavam que a pedra representava a união da humanidade com a sua essência divina. Preciso de um talismã de safira lapidado por mãos puras como as suas, comunicou a mulher. Munhá sorriu, não acreditava que estava ouvindo o mesmo pedido feito pela siamesa. Ora, minha senhora, aquelas safiras não estão encantadas, e mesmo que estivessem, elas já têm dona, disse o homem, brincando com um gatinho tricolor. As safiras não nasceram para feitiços tolos de amor, mas para servirem de portal entre o céu e a terra, retrucou a mulher de pé. Depois se sentou, recuperou a calma e novamente explicou que o talismã de safira salvaria uma criança. Madame Blavatsky, vejo que é uma ocultista. Sim, porém não me afastei do mundo como o senhor. Decidi enfrentar as duras provas que o isolamento de um mosteiro desconhece. A princípio, quando larguei tudo, estava fugindo das dores e tentações. Hoje não é mais uma questão de fuga. Preciso alcançar certos estágios do corpo e da alma que dificilmente conseguiria entre a multidão. Entendo e respeito. Quem é a criança? Sou eu mesma. Este é o momento que o sonho começa a ficar estranho, bem típico, comentou o monge. Homens de preto, agentes do governo oculto foram enviados para meu passado e me adoeceram. Penso que não funcionou. A senhora cresceu, envelheceu e me parece ótima. Estou à beira da morte. Agora ou no passado? Quando a menina morrer no passado, eu também morro no presente. Não estou entendendo nada, senhora. O que as safiras têm a ver com tudo isso? Essas pedras foram encontradas em solo sagrado, têm o poder de purificar os corpos. Certamente vão curar a menina, quero dizer, vão me curar e ainda servirão de amuleto, evitando novos ataques durante minha infância e juventude, período em que ainda não sabia me proteger. O monge ia falar alguma coisa. Entretanto, sentiu uma garoa fina caindo sobre seu rosto, e quando abriu os olhos, viu o céu encoberto de nuvens. Olhou à sua volta e lá estava sim, miando sobre a relva da montanha. Tinha acordado. Que sonho mais estranho, falou o homem a caminho do templo. À noite, em sua cela, Munhá tirou as pedras do saquinho de seda e ficou imaginando que formas daria. Tentou se esquecer do esquisito sonho, porém, a todo momento, aparecia em sua mente a imagem da enigmática mulher, seus gatos coloridos e seu pedido de ajuda. Oh, minha deusa Tsunkyangse, dai-me concentração para lapidar estas safiras e salvar o templo, implorou em suas orações. 3 dias se passaram e a lembrança do sonho com Madame Blavatsky já não o impressionava tanto. O monge voltou a se entregar por inteiro ao cultivo da horta, no trato com os gatos e em suas preces. Não pairava mais sobre seus ombros a dúvida entre a siamesa e a mística. Contudo, ainda precisava confeccionar um par de brincos. No 5º dia, a inspiração chegou e Munhá trabalhou por horas a fio. Embora não entendesse por que esculpia um formato tão incomum para um brinco, ele estava satisfeito e na noite do 7º dia concluiu sua obra, um par de portas de safira com minúsculas maçanetas em ouro. Munhá dormiu em paz e mais uma vez sonhou. Foi um sonho curto, mas intenso. Caminhando pelo nevoeiro, viu uma silhueta feminina caminhando em sua direção. Não conseguiu enxergar o seu rosto, apenas os seus olhos azuis, que o olhavam com a mesma ternura de uma mãe. Parabéns, filho, você cumpriu a sua missão. Não tenha medo, eu estarei ao seu lado, profetizou a mulher e desapareceu. O monge acordou em prantos, emocionado. Tinha certeza que esteve com Tsun, sua amada deusa. Queria passar mais algum tempo deitado,
lembrando cada detalhe do divino encontro. Porém o dia estava nascendo e a jovem de Sião logo buscaria sua encomenda. Munhá realizou sua higiene matinal e seguiu para as tarefas diárias. Alimentou os gatos, brincou com os filhotes e cuidou da sua horta com muita alegria. Ao meio-dia recebeu o comunicado de que a jovem o aguardava na porta do templo, acompanhada de 2 homens apenas. Enfim me livrarei desta insólita desventura, comemorou em pensamento ao abrir a gavetinha de sua mesa de trabalho. Entretanto, seu entusiasmo se esvaiu no mesmo instante em que pegou o saquinho de seda vazio. Embora soubesse que nenhum monge fosse capaz de roubá-lo, Munhá solicitou que servissem chá à jovem e foi vasculhar cada centímetro do templo. Nada encontrou. Desesperado, foi até a siamesa e lhe disse a verdade. Os brincos simplesmente tinham desaparecido. Se quiser, pode me tirar a vida, mas por favor, deixe os monges e esse templo sagrado em paz, suplicou o homem humildemente. A jovem estava convencida de que tudo não passava de um golpe para lhe roubarem as safiras encantadas. Esbravejou e insultou a todos. Por fim, antes de partir, ameaçou: se for preciso, derrubarei cada tijolo deste templo em busca de minhas pedras. Aguardem-me. Munhá se ajoelhou aos pés da estátua de Sun Qiangse, implorando-lhe ajuda. Não entendia a razão de tanto azar e chorou com pena de si e de seus companheiros. Após a crise de desespero, o monge levantou a cabeça, enxugou as lágrimas e olhou nos olhos da deusa. Tudo ficou mais claro e tranquilo. Ele compreendeu o porquê ela dissera que sua missão estava cumprida. A divindade escolhera a criança para ser agraciada. Mesmo com todas as consequências, os brincos em portas de safira seriam mais úteis à menina do que nas orelhas da malévola siamesa. Munhá reuniu os monges e contou-lhes toda a história, pedindo que partissem imediatamente. No entanto, ao invés de abandoná-lo, seus fiéis amigos fizeram um círculo à sua volta e rezaram. Na noite seguinte, os monges acordaram com o barulho. Eram os guerreiros de Sião tentando derrubar a grande porta do templo. Não lançaram flechas com fogo porque precisavam vasculhar o local em busca dos brincos. Os pobres religiosos, que nada sabiam de guerras e lutas, começaram a empilhar tudo o que tinham para impedir que a porta fosse abaixo. Sim, entrou miando na cela de Munhá. O homem acariciou o gato e seguiu para o pátio. Ajoelhou-se em frente à imagem da deusa e rezou serenamente. Tinha cumprido sua última missão e decidiu que era hora de continuar sua jornada evolutiva em outra dimensão. Rogou à divindade que levasse sua alma em troca de proteção ao templo e a todos os seres que dentro dele residiam. Com toda a correria, o felino se manteve fiel e permaneceu ao lado do monge, mesmo após o seu derradeiro suspiro. Os monges já seguravam a porta com seus próprios corpos. Ainda assim estavam dispostos a resistir até o fim. Entretanto, a notícia que o querido amigo acabara de morrer lhes arrancou a força de vontade e o desânimo abateu a todos. Neste momento, Sim colocou suas patas sobre o corpo de Munhá e uma transformação incrível começou a acontecer. O gato branco ganhou os reflexos dourados do manto da deusa. Os seus olhos amarelos ficaram tão azuis quanto o céu. As pernas se tornaram marrons, como a terra, e as patas permaneceram brancas, em homenagem à pureza do monge morto. Quando a metamorfose terminou, Sim virou seus olhos de safira para a entrada do templo e somente com a força do olhar sustentou a porta, prestes a cair. O gato continuou a proteger o lugar durante toda a madrugada e ao longo do dia, e após várias tentativas frustradas de derrubar a porta ou escalar as muralhas com escadas que magicamente caíam para trás, os guerreiros se convenceram de que o templo era sagrado e desistiram, com medo de que alguma maldição lhes acometesse. Os poderes de Sim foram uma dádiva da deusa. Contudo, o gato preferia se juntar ao amigo e se recusou a comer por uma semana, vindo a morrer no 7º dia.
Após sua morte, todos os felinos do templo passaram a ter olhos azuis, pelos com tons dourados, pernas marrons e patas brancas, nascendo desta forma o gato da raça sagrado da Birmânia. Os espíritos de Mun-Ra e Sin foram levados para o mundo astral pelas mãos de Tsun Kyen Se, responsável pela transmigração das almas. Rússia, 47 anos atrás. No 7º dia de delírio febril, o médico preparou a família. Temo que nossa pequena Helena não passe desta noite. Exaustos e profundamente tristes, os pais acompanharam o profissional até a porta. Não restava mais nada a fazer. Todos os recursos para reduzir a febre da menina tinham sido empregados. Pela primeira vez desde que fora acometida por um mal súbito na última semana, a garotinha de 7 anos já não gemia mais, nem se debatia entre os lençóis. Dormia com um semblante calmo. Sobre seus pés mantinha-se seu fiel gato Cronos, membro daquela casa desde o nascimento da menina. Ao contrário de Helena, o gato siberiano estava mais agitado do que o normal. Já tinha pulado da cama várias vezes. Mostrava sinais de enjoo, como se fosse vomitar a qualquer momento. A mãe tentara expulsá-lo do quarto, mas o bicho bufava de dar medo, obrigando a família a alimentá-lo ali mesmo. Nada mais drástico queriam fazer contra o felino, pois, além de comovidos com sua fidelidade, os pais acreditavam, secretamente, que ele protegia a filha. Quando os adultos saíram, Cronos tentou vomitar mais uma vez. Seu miado esganado acordou Helena, que há dias não dava sinais de consciência. Muito fraca e atordoada, a menina levantou a cabeça para ver o amigo. O despertar da menina não passou despercebido. Imediatamente, Cronos subiu sobre o seu peito e lhe cumprimentou com um beijinho de nariz. Helena esboçou um sorrisinho curto e debilitado. O amigo colocou a língua para fora e reiniciou as tentativas de regurgitar algo. Tomada de curiosidade, a pequena acompanhou com os olhos cada movimento do seu gato. Helena sabia que Cronos não vomitaria sobre ela em condições normais. O que estava por vir jamais poderia ser classificado como normal e mudaria o percurso de vida da menina para sempre. Várias contrações do diafragma depois, Cronos soltou sobre o peito da garota 2 pequenos objetos e logo tornou a se deitar aos seus pés. A menina os limpou vagarosamente. Perplexa, constatou que se tratavam de 2 brincos azuis em formato de porta. Portas de safiras sagradas, lapidadas por mãos puras para protegerem a trajetória de Helena Blavatsky, uma das mais respeitadas ocultistas de todos os tempos e cofundadora da Sociedade Teosófica. Fim.